Então, o tema da nossa mensagem está aqui. Eu penso que eles já vão conseguir colocar o tema da mensagem. Vamos ler juntos, 1, 2 e... Fidelidade ao propósito ministerial. Isso é o que tem acontecido com os pastores Fernando e Kátia. Fidelidade ao propósito ministerial. E isso é o que eu desejo que aconteça com vocês, que são líderes de grupo de vida, que são membros de ministério, que têm alguma coisa da parte de Deus e vocês entendem que vocês têm um propósito na parte de Deus. Amém, amém? Desejo que vocês tenham essa fidelidade ao propósito ministerial. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1. 1 Timóteo 3, verso 1. Diz-nos assim a palavra de Deus. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Desejar o ministério é algo louvável, é algo bem-vindo. Na MCI, nós nunca tivemos problemas com as pessoas que desejavam crescer espiritualmente e alcançar ministério. Há igrejas, e deve haver igrejas, que realmente não estimula. A MCI a gente estimula desde o momento que a pessoa aceita Jesus na nossa igreja, nós já começamos a ver aquela pessoa como potencial líder de grupo de vida e quem sabe até um pastor na casa de Deus, amém? Então fiel, volta lá o texto, fiel é a palavra, fiel é a palavra, amém, amém? 1 Timóteo 3:1, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Os pastores Fernando e Kátia desejaram o ministério, e isso foi algo louvável, isso é muito bem-vindo no nosso ministério, e porque eles desejaram, vocês estão aqui hoje com uma igreja forte e referência na cidade de Torres Vedras, sim ou não? Mandar uma salva de palmas ao Senhor. Então glória a Deus, você que sente no seu coração o desejo de servir a Deus, porque servir a Deus todos nós de alguma maneira fomos chamados, mas episcopado é diferente. Todos nós temos que fazer algo na casa de Deus, ainda que seja orar com alguém, abraçar alguém, todos nós temos um ministério, mas episcopado é diferente. Episcopado é quando a pessoa entende que ela vai aceitar sobre os seus ombros uma responsabilidade pela construção da casa de Deus. E a pessoa vai viver para aquilo. Não quer dizer que ela vai ser necessariamente tempo integral na obra, não é isso que determina, mas há muita gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Há muita gente que está em tempo integral na obra, mas não está tempo integral com o propósito de Deus. E tem gente que não está tempo integral na obra e está com o coração todo no reino de Deus. Então é o seguinte, isso não é, o fator diferenciador não é este. Porque o pastor Fernando, quando ele trabalhava, ele já estava sendo fiel no episcopado. Depois que ele ficou, quando ele trabalhava fora, quando ele ficou a trabalhar de maneira integral para a igreja, isto foi só uma continuidade, não foi uma alteração de rumo, foi só uma continuidade. Então, irmãos, todos nós somos chamados para servir a Deus, mas algumas pessoas têm algo que a vida delas vai ser dedicada 100% para construir a obra, a igreja. E eu quero colocar aqui para vocês 3 pontos para quem deseja o ministério. 3 pontos importantes, já pode colocar o primeiro ponto aí, por favor. Eu gostaria que nós lêssemos, porque eu sei, irmãos, quinta-feira já está chegando o final da semana. Sabe aquele gás que você tem para trabalhar durante a semana? Você tem um gás para a segunda, um gás para a terça, um gás para a quarta. A quinta-feira você já está assim, amanhã é sexta-feira. Você já está nessa, aleluia, Jesus. Então eu sei que eu vou estar interagindo com vocês. Eu sei que muita gente não gosta dessa interação, mas eu vou interagir para a gente estar sempre aqui alinhados, tá bem? Bem? Vamos ler lá juntos. Então, todos nós chegamos a Deus através de outras pessoas. Sabem, eu considero esse reconhecimento de que nós não caímos de paraquedas na obra de Deus. Este é um reconhecimento muito importante que demonstra o caráter de uma pessoa. Infelizmente, há pessoas que falam assim, ninguém me discipulou, ninguém cuidou de mim, eu aprendi as coisas de Deus sozinho, falando com Deus. Deus fala comigo. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de líder, eu não preciso de discipulador, eu não preciso de pastor, porque Deus fala comigo. Quem é que te formou para o ministério? Deus. Quem é o seu discipulador? Deus. E as pessoas? São pessoas. Sabem,
todos nós, sabe, nós temos que reconhecer que nós não podemos esquecer as pessoas que fizeram parte da nossa história com Cristo e a nossa história ministerial. Ninguém caiu de paraquedas na obra de Deus. Ninguém está no ministério porque é o seguinte, da hora para outra aconteceu. Não. Você está em Cristo porque alguém orou pela sua salvação. Amém? Eu não sei se alguém orou. Mesmo que você não saiba, alguém orou. Alguém orou pela sua salvação. Alguém desejou. Alguém pregou para você. Ou alguém distribuiu um folheto. Ou você ouviu de alguma maneira. Ninguém aparece na vida cristã do nada. E ninguém se torna um ministro do reino de Deus do nada. Vamos começar então com alguns exemplos bíblicos. Moisés, aquele grande libertador dos hebreus, ele, quando era recém-nascido, alguém o libertou de um decreto do faraó, que era para morrer, matarem todas as crianças recém-nascidas. A mãe dele olhou para ele e disse, ele não vai morrer. A irmã dele ajudou a mãe. Então, antes de Moisés crescer e se tornar um libertador, ele foi liberto pela mãe e pela irmã. Alguém o libertou. Ele foi salvo pelas águas, para que futuramente ele pudesse salvar os hebreus pelas águas do Mar Vermelho. Sabem, queridos irmãos, outro exemplo aqui. Josué. Josué foi inspirado pelo ministério de Moisés. Josué olhava Moisés e falava assim, eu quero ser igual. Nós temos sim que nos inspirar em outras pessoas que vieram antes de nós. Essas pessoas são inspiração. Eu me inspirei em homens e mulheres de Deus e eu disse comigo mesmo, eu quero crescer em Deus e ser usado por Deus como essas pessoas foram. Você tem que se inspirar em pessoas, mas você tem que reconhecer isso lá na frente. Quando você for usado por Deus, você tem que olhar para trás e reconhecer quem apontou o caminho para você, quem ajudou você a ser salvo, quem ajudou você a se firmar em Deus, quem ajudou você a crescer espiritualmente e quem ajudou você a apontar o propósito ministerial. Sabe, Josué, ele foi inspirado por Moisés, ele aprendeu tudo com Moisés e se tornou o sucessor de Moisés. Só pode suceder alguém que você honra. Você só recebe a unção que você honra. Aquilo que você não honra, você não tem como fluir naquela unção. Sabe outra coisa? O profeta, outro personagem bíblico, o profeta Samuel. O profeta Samuel, ele era uma criancinha ainda. E havia um sacerdote em Israel chamado Eli. E Samuel foi entregue a Eli. A mãe de Samuel entregou ele para o tabernáculo, para o sacerdote Eli. E um dia, Samuel, criancinha, ouviu Deus falando com eles. Samuel. E ele não sabia ouvir a voz de Deus. Sabe quem ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus? O sacerdote Eli. E olha que o sacerdote Eli nem era o melhor líder, nem era o melhor sacerdote de Israel naquele momento. Inclusive, ele nem era um bom pai, nem estava a cuidar bem dos filhos. Mas Eli ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus. Samuel ficou tão afinado em ouvir a voz de Deus, que futuramente Deus falou assim com ele, vai na casa de Jessé e unge-me um dos seus filhos. Samuel apurou o ouvir de Deus, porque ele aprendeu com o sacerdote Eli. Quando Samuel chega na casa de Jessé, aparecem os filhos de Jessé, ele fala, não é nenhum desse, porque Samuel sabia ouvir a voz de Deus. Mas um dia teve alguém que o ensinou a ouvir a voz de Deus. Irmãos, ninguém é espiritual por acaso. Ninguém, irmãos, sabe, é uma frase assim que diz o seguinte, ninguém nasceu de geração espontânea. Pode falar comigo? Ninguém nasceu de geração espontânea. Mas sabe, nós corremos o risco de quebrarmos esses vínculos, esta honra, porque, ou seja, nós recebemos de uma fonte, e quando nós permanecemos nessa fonte, nós somos abençoados por Deus. O próprio Davi, quando Davi, ele era um simples pastor de ovelhas, teve alguém que obedeceu à voz de Deus, eu já falei, o Samuel. Mas tenta imaginar, Davi como pastor de ovelhas estava a cuidar das suas ovelhas, e ele estava orando a Deus, na presença de Deus, adorando a Deus. E enquanto ele adorava a Deus, tinha alguém que Deus estava dizendo assim, Samuel, vai na casa de Jessé que eu preparei um dos filhos dele para ser o futuro rei de Israel. Então é o seguinte, Davi, irmãos, ele só foi o Davi que nós conhecemos na Bíblia, porque um homem chamado Samuel teve coragem de ouvir a voz de Deus e fazer uma viagem. Irmãos, se Samuel não fosse homem de Deus, ele falava assim, eu não vou fazer essa viagem não, essa viagem é longe.
eu tenho mais o que fazer do que ir na casa de um homem que eu nem conheço direito, o tal de Jessé. Sabe, irmãos, olha, você talvez esteja aqui também na igreja, na fé ou no ministério, porque alguém ouviu a voz de Deus e falou consigo. Quem aqui se lembra da pessoa que trouxe você para o Evangelho, que mostrou o caminho, apontou o caminho para Jesus? Você honra essa pessoa no seu coração, você respeita esta pessoa pelo que ela fez. Pode ser que essa pessoa hoje não esteja bem. Sabe que a pessoa que realmente também me inspirou tanto para o ministério, infelizmente essa pessoa hoje não está bem. Mas o respeito por ela no meu coração, e o respeito e o carinho continua o mesmo, e a honra continua a mesma, porque eu sei o valor que aquela pessoa teve no momento da minha vida. Sabe, o próprio apóstolo Paulo, por exemplo, vou perguntar para vocês, na Bíblia, a história, no Novo Testamento, a história de alguém que conheceu Jesus e que serviu a Deus, sem ter sido evangelizado por uma pessoa humana. Vocês conhecem alguém na Bíblia? Conhecem alguém? Paulo? Caíram na armadilha. Você sabia que Paulo não foi evangelizado por Jesus? O que aconteceu com Paulo, então? Depois eu digo para vocês por que ele foi evangelizado. Paulo estava matando os cristãos, prendendo os cristãos, e pegou autorização para ir em Damasco, fora daquela zona de Israel. Damasco. Ele pediu autorização e viajava para Damasco para prender os cristãos de Damasco. E no caminho Jesus aparece para ele, e Jesus prega para ele. Me mostra na Bíblia se Jesus pregou para ele. Não. Jesus aparece para ele, ele cai. Quando ele cai, Jesus fala: por que me persegues? Jesus deu um choque em Paulo. Isso não é evangelizar, ele deu um choque, ele disse: por que me persegues? Ele fala, mas tipo assim, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí ele cai em si e fala assim: poxa, realmente Jesus, aquele cara que morreu, é Deus, está vivo. Aí Jesus coloca ele cego e deixa ele, vai embora. Jesus não prega para Paulo. Como é que ele sabia o evangelho então? Porque enquanto ele perseguia os cristãos, ele parava e ficava do lado de fora ouvindo os cristãos. Ele ouviu toda a pregação de Estevão. Todo o discurso de Estevão, Paulo ouviu. E no final, ele concordou com o martírio de Estevão. Todos os outros que ele prendia e matava, ele primeiro via se a pessoa pregava sobre Jesus, ouvia a pregação e depois tinha argumento para poder prender ou matar aquela pessoa. Então é o seguinte, Paulo, quando ele tem um choque com Jesus, ele vai para uma casa, e está cego, fica cego por 3 dias. E olha tanto que Jesus é lindo. Olha aqui para mim, irmãos, olha como que Jesus é lindo. Não há nenhuma exceção de uma pessoa que tenha ouvido o Evangelho, sido batizada, que não seja por outros que vieram antes, que fazem parte da comunidade cristã, que é a igreja. Jesus nunca substituiu um cristão com a missão que ele entregou nas mãos do cristão. Então Jesus não falou mais nada para Paulo, e só disse o seguinte para Paulo. Disse para um discípulo chamado Ananias. E o discípulo que Jesus usou para curar Paulo da cegueira e para batizar Paulo no Espírito Santo, o discípulo que Jesus usou foi tão simples, um homem tão aleatório, chamado Ananias. E eu queria perguntar para vocês, o que a Bíblia fala mais desse tal de Ananias? Quantas igrejas ele plantou? Quantas viagens missionárias Ananias fez? Você já viu falar de Ananias? Ninguém nunca ouviu falar de Ananias. Porque Paulo, mas Paulo, Jesus tinha que mandar o Tiago, ou Pedro, ou João, que eram discípulos importantes. Não tinha que mandar nada. Paulo tinha que ser humilde e ouvir o Ananias, o irmão mais simples possível. Ananias, Jesus disse: Ananias, vai lá, calma aí, olha aqui para mim. Eu quero que você entenda o que eu estou dizendo aqui. Jesus respeita a igreja, e às vezes nós não respeitamos. Jesus respeita a missão que ele deu à igreja, ele não passa por cima da autoridade que ele deu à igreja. Jesus deu um choque em Paulo, mas não continuou, não discipulou Paulo. Jesus confiou que um discípulo da igreja pudesse ir lá. Jesus fala para Ananias: Ananias, vai lá falar com Paulo, vai lá orar com Paulo. O que Ananias pensou? Vou nada, sou bobo não. O cara está matando e prendendo os cristãos todos, vou não. Jesus disse: pode ir lá, ele já é meu servo. Aí Ananias vai, ora com Paulo. Imagina, Paulo não é um homem de fé? Não, ele só voltou a ver porque Ananias pôs as mãos nos olhos dele.
E ele só foi batizado no Espírito Santo porque Ananias orou com ele. Desde o início, Paulo teve que aprender. Eu preciso dos irmãos da igreja. Agora, nos dias de hoje, tem os bonitão. Você é discipulado por quem? Jesus. Quem te ensinou o ministério? Jesus. Quem fala com você? Jesus. Mas o próprio Jesus não passa por cima dos discípulos que ele formou. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. E Paulo, é o seguinte, depois, olha, Ananias batizou Paulo no Espírito Santo e curou Paulo da cegueira. Só que Paulo, a seguir, Paulo tentou entrar no ministério, não conseguiu. Por que ele não conseguiu entrar no ministério? Todo mundo tinha medo dele, não acreditava nele. Pensava que Paulo fosse um espião, que entraria na igreja com um propósito só para descobrir onde era que eles se reuniam, para prender mais cristãos e matar mais cristãos. Ninguém aceitava o ministério de Paulo. Paulo ficou anos, olha aqui para mim. Paulo ficou anos sem poder realizar ministério na igreja. E aí você pensa, que desperdício. Um cara que conhece a palavra, um cara que teve um encontro com Jesus. É claro que depois Jesus deu uma visão, um êxtase, e ele foi ao terceiro céu. Aí você pensa assim, que desperdício. Tantos anos a igreja não utilizar o ministério desse cara chamado Paulo. Aí você pensa assim, o que Jesus fez para contrariar isso? A igreja. Jesus não fez? O que Jesus fez? Nada. Jesus não chegou lá em Pedro e Tiago e João. Jesus não chegou neles e falou assim, olha, vocês têm que aceitar o Paulo aí, em Jerusalém, vocês têm que aceitar ele na igreja. Ele agora é um dos apóstolos que eu formei. Jesus não falou com os apóstolos. Jesus não interferiu. Jesus deixou a igreja, olha aqui, Jesus deixou a igreja ser orgânica. Jesus deixou a igreja ser ela. Até que aparece um outro discípulo, o primeiro foi Ananias, qual o outro discípulo que apareceu para ajudar Paulo? Barnabé. Aparece Barnabé, chama Paulo, fala assim, esse cara, será que ele é de Deus mesmo? Chama Paulo, conta-me o seu testemunho, conta-me a sua história. Aí Paulo conta a história, chora, fala, eles não me deixam fazer o ministério, eles não me aceitam. Aí Barnabé fala, vou resolver esse assunto. Aí Barnabé vai lá, chama os apóstolos e fala, olha, eu assino embaixo, o que esse homem está a falar é verdade. Barnabé credibilizou Paulo. Aí é o seguinte, irmãos, Paulo só fez parte da igreja porque um discípulo que nós nunca mais ouvimos falar dele, Ananias, introduziu Paulo na fé cristã. E ele recebeu o Espírito Santo. E o outro discípulo, Barnabé, que por incrível que pareça, depois que ele se separa de Paulo, a gente já também quase não ouve falar dele praticamente. Mas é o seguinte, mesmo o grande Paulo, que escreveu um terço do nosso Novo Testamento, mesmo este Paulo, ele teve que aprender com os discípulos, mais simples que fossem. Olha, às vezes chegam algumas pessoas na nossa igreja que já foram líderes em outros ministérios, no Brasil, na Angola, em outros lugares. Aí ela chega aqui e fala assim, eu não quero ser liderado por um líder de grupo de vida que só tem 3 anos de convertido. Por que não? Paulo teve que aprender com Ananias. Paulo teve que dar as mãos a Barnabé para poder fazer o ministério. Sabe, irmãos, Jesus, ele respeita e ele valoriza a igreja que ele está construindo. Quem pode dizer glória a Deus? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Sabem, a nossa formação ministerial, ela é uma combinação de 2 coisas. Só isso aqui, combinação de 2 coisas. Primeiro, pessoas que nos inspiram e que nos ensinam, e a nossa experiência pessoal com Deus. Então, a combinação que fez com que eu estivesse no ministério, que faz com que alguém esteja no ministério, é essa combinação dessas 2 coisas. Pessoas que me ensinaram, com as quais eu aprendi e aprendo muitas vezes, e pessoas que me inspiraram, por um lado, e por outro lado, as minhas próprias experiências com Deus. Se eu me fixar apenas pessoas que me inspiram e que me ensinam, vai faltar consistência no dia difícil. Sabe aquela pessoa que ela está dependente emocionalmente de um outro líder cristão? Sabe, na nossa igreja, nós temos algo chamado discipulado. Sabe, mas nós entendemos que o discipulado tem que ser saudável. O discipulado não pode virar manipulado. Muito discipulado corre o risco de virar manipulado. Ou seja, a pessoa que discipula, ela mantém o discípulo preso emocionalmente a ela. Irmãos, eu já vi pessoas
que fala assim, eu acho que a minha líder espiritual não está a orar por mim, porque eu não estou bem ultimamente. Quer dizer que você só estaria bem se tivesse alguém o tempo todo orando por si. Que noção de espiritualidade é esta? Eu não estou bem essa semana, porque o meu líder espiritual não me mandou nem um WhatsApp, nem uma mensagem essa semana. Eu estou fraco na fé, nem sei se eu quero ir na igreja mais. Sabe, irmãos, há pessoas que querem criar um vínculo de dependência emocional. Não, irmãos, pessoas nos inspiram e nos ensinam, mas nós temos que construir a nossa realidade com Deus pessoal. É você e Deus. Irmãos, eu quero estar bem com Deus. Espero que haja pessoas orando por mim. Eu tenho até pessoas que oram por mim. Mas a minha vida espiritual, eu resolvo ela com Deus. É claro que eu dependo que outros orem por mim e ajudem, mas a minha parte eu não vou deixar de fazer. Agora tem gente que não ora, tem que assim, tá igual a irmã, já contei, eu não sei se eu contei essa história aqui, aconteceu na nossa igreja há alguns anos. A irmã estava com um problema com o filho, e o filho dela, por acaso, hoje é um dos pastores do nosso ministério, não vou falar o nome, senão vocês chegam lá. E esse rapazinho era jovenzinho na nossa igreja, mas dando muito problema. E ela falou assim, gostaria que você, chegou um dos pastores da nossa igreja, não era eu, gostaria que você gostaria que acontecesse um jejum pelo meu filho, para Deus mudar ele. Aí o pastor falou assim, amém, irmã, vamos fazer isso pelo seu filho. Que dia que nós começamos o jejum? Ela fala assim, nós? Mas você é o pastor, eu queria que você jejuasse pelo meu filho. Aí ele falou assim, mas você é a mãe dele. É melhor você jejuar por ele também. É mais interesse seu do que meu. Aí ela falou assim, mas eu não gosto de ficar sem comer. O pastor deve gostar, deve ter amar. Que dia que eu vou ficar sem comer? Tô desejoso. O pastor devia amar, né? Ficar sem comer. Sabe, tem umas pessoas sem noção que... Sabem? É assim, irmãos, por favor, a sua espiritualidade pessoal, ela nunca pode estar refém de alguém. Uma vez Deus falou comigo, acho que Deus estava me preparando. Deus falou comigo. Então, olha sério, eu era muito jovenzinho, Deus falou assim comigo. Você se acha firme na fé ao ponto de que se o seu pastor vacilasse, você continuaria firme com Jesus e no propósito? Eu até tremi. Eu ainda morava no Brasil, não era missionário. Aí eu fui orar e falei, não, Deus, eu quero chegar a esse ponto. Aí um dia eu falei para Deus, sim, hoje eu sinto tanta segurança com o Senhor, que ainda que um líder meu tomasse decisões contrárias à fé, eu continuaria. Eu mal sabia que uns 20 e tantos anos depois isso aconteceria. Sabem, é o meu relacionamento com Deus. Você não pode cair porque alguém caiu. Você não pode deixar Jesus porque alguém deixou. Você não pode deixar de fazer uma disciplina espiritual porque alguém abusou da situação. Você tem que construir a sua realidade com Deus. E aí, isso é a única coisa que vai segurar você com Deus. Mais nada. Ainda pode dar uma salva de palmas a Jesus. Outra coisa, segundo ponto, temos que manter a paixão. Sabe, irmãos, olha, quantas vezes, eu vou falar para os irmãos, eu tenho que falar aqui, eu sou ser humano, você é ser humano como eu, você me entende, eu te entendo. Vamos falar juntos, 1, 2 e? Temos que manter. Já houve momentos na minha vida que eu estava tão atarefado e tão sobrecarregado que eu me sentia aqueles malabaristas com aquelas bolas, sabe? E eu comecei com 2, né? Tipo assim, eu e a Kênia, né? Família. Depois eu, a Kênia, a igreja. Eu, a Kênia, as igrejas. Eu, a Kênia, filhos. Eu, a Kênia, nisso. Eu, a Kênia, vida financeira. Eu, a Kênia, saúde. A hora que eu vi, eu estava lá assim. E já aconteceu de eu estar tão cansado e sobrecarregado que eu percebi que eu estava fazendo algumas coisas do ministério no automático. Porque eu sei fazer. O problema de quando você está há muitos anos no ministério é que você sabe fazer o ministério.
Mas aí você pode tentar fazer sem o óleo. E se você deixa uma engrenagem girar, rodar, sem o óleo, ela ainda gira um tempo. Quem é mecânico aqui de carro sabe, né? Dos carros antigos, né? Os últimos dias, só os carros antigos. Uma engrenagem de motor sem óleo, ela ainda gira, mas depois ela começa a fazer o quê? Barulho. E se arrebenta. Mas quando eu me dou conta de que eu estou correndo o risco de entrar no automático, de fazer de maneira mecânica, aí eu preciso voltar e me lembrar de o quê? A única coisa que dá força para a minha vida ministerial é a minha paixão. Porque foi pela paixão que eu entrei no ministério. E é só com paixão que eu consigo continuar. Eu preciso do óleo. A paixão tem a ver com o óleo da engrenagem, o óleo do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo. Então eu preciso, e eu nunca quero chegar a um ponto de fazer um ministério para cumprir a agenda. Tipo assim, eu vou ter que pregar porque eu estou na escala. Não. Eu prego porque eu amo a palavra de Deus. Então, quando eu percebo que eu estou com a tendência de fazer no automático, eu tenho que renovar a paixão, porque eu quero fazer pelo amor. Eu quero fazer porque eu amo. Sabem, nós temos que cuidar para não entrar no automático e temos que cuidar para não perder o temor de Deus. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, aprenderam a fazer o sacerdócio. Eles eram filhos de sacerdote, aprenderam a fazer o sacerdócio. Ofni e Finéias, sabe o que eles fizeram? Eles já não tinham paixão por Jesus igual Eli tinha, o pai deles tinha. Sabe o que eles faziam? Mas eles faziam, matavam os animais, chegava lá o povo, dava a ovelha, eles matavam, fazia tudo que está na lei. Só que porque eles perderam a paixão, sabe o que Ofni e Finéias começaram a fazer? Pecar. Pecar e fazer o sacerdócio, porque perderam a paixão. Sabe, irmãos, nós não podemos perder a paixão. E não quer dizer que no ministério você não vai ter luta, mas você precisa manter a paixão no meio da luta. Vou contar uma história aqui para vocês. Havia um homem que estava assim no meio do mato, da selva, um lugar parecido com a selva, assim. Aí ele foi subir numa falésia. Ele começou a subir numa falésia, puxando, tipo aqueles galhos assim, começou a subir numa falésia. Quando ele estava quase chegando lá em cima, o que ele olha? O que ele vê? Tinha um leão lá em cima. Aí ele pensou assim, vou descer. Quando ele olha para baixo, tem uma onça lá embaixo. E agora ele segurando aqui assim, naqueles fiapinhos ali da falésia. Mas quando ele olha ao lado, ele vê uns ramozinhos com morangos, um morango vermelhinho. Aí ele pensou assim, será que quanto tempo eu vou aguentar aqui com essa onça lá embaixo e esse leão lá em cima? E quanto tempo eles vão aguentar aqui e eles vão embora? Ele pegou o moranguinho, esqueceu do leão, esqueceu da onça e se deleitou no moranguinho. E curtiu o moranguinho. Uau! No ministério, na pressão, e não é só para quem está no ministério não, tá? Essa do morango aqui é para você que está debaixo de outras pressões. Você precisa aprender a confiar em Deus e a descansar em Deus no meio das suas batalhas. E conseguir desfrutar um bom almoço, um bom passeio, mesmo no meio das lutas. Sabe por que isso é possível acontecer? Davi escreveu o Salmo 23, versículo 5, pode projetar? Eu penso assim, Davi não era bom para orar não. Eu penso assim, Davi, olha se você pensa o mesmo comigo, se Davi não era bom para orar não. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ele não sabe orar. Sabe como é que eu oro? Deus, acaba com meus adversários. Eu não quero mais ter adversários. Não, esta oração é que é infantil. A de Davi é madura. Oração infantil é, eu não quero ter inimigos, eu não quero ter problemas, eu não quero ter adversários. Isso é oração infantil, infantilizada. Porque nós nunca deixaremos de ter desafios, lutas, dificuldades, tribulações e problemas e inimigos e adversários. Davi era maduro, ele sabia que ele sempre teria. Mas o que ele pediu a Deus, qual é a oração dele? Preparas-me o quê? Um moranguinho. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O Davi entendeu o seguinte, Deus, eu sei que batalhas nunca me faltarão, mas que eu possa ter a alegria de saborear um bom banquete preparado pelo Senhor, um tempo de refrigério, de descanso e de conforto. Quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus. E caminhando para o final,
Calma aí ainda, vai se preparando para o final. O peso. Quem é que acha que ministério tem algum peso? Quem acha? Fala a verdade. Não é armadilha não, irmãos. Quem acha que ministério tem algum peso? Tem peso ou não tem? Tem. O problema não é se o ministério tem peso, porque tem. O problema é, vou colocar aqui para vocês. O peso, ele pode ser um fardo, ou o peso pode ser uma bênção. Exemplo. Alguém aqui vai casar. Alguém aqui vai casar. Aí eu vou perguntar para alguém aqui que vai casar. Se alguém te der uma televisão de 64 polegadas, chegar ali na van, na carrinha, uma caixa grande, e você tiver que subir 3 andares, sem elevador, não sei, só estou dando exemplo. Aquilo lá vai ser um peso ou uma bênção? Um peso ou um presente? Mas vai pesar, não vai? Mas você vai carregar com alegria. Isso é um ministério. Não quer dizer que o ministério não tem peso. Mas você entendeu, você teve a revelação de que o ministério não é fardo. O peso do ministério o ministério é um presente de Deus que vem com peso. A televisão boa vem pesada. Muitas vezes o ministério tem um peso, mas eu não vejo o ministério como um fardo. Eu vejo o peso como uma bênção de Deus. Eu vejo como um propósito, eu vejo como Paulo. Paulo feliz, servindo a Deus, falando assim, hey, não pode nem comparar as tribulações que eu passo aqui com a glória que vai ser revelada. Aleluia. Terceiro e último ponto, então, para a gente finalizar. Se você está no ministério, você deve estar focado no propósito de Deus para a sua vida. Jesus ressurreto tinha que resolver aquele assunto com Pedro. Eu gosto muito dessa história. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus ressuscita e aparece para os discípulos, Pedro está lá assim, ó, tipo assim, ó. Ele vai puxar minha orelha na frente de todo mundo. Mas Jesus tinha feito curso de liderança com John Maxwell. Você elogia em público e exorta em privado. Obrigado. Aí é o seguinte, aí Jesus apareceu várias vezes aos discípulos e não exortou Pedro. E Pedro falou assim, o que se passa? Aí quase no final dos dias que Jesus está aparecendo na terra, Pedro está lá na Galileia, no barquinho. Pedro vai lá ter com Jesus. Jesus tinha preparado o quê? Um peixinho. Porque para você puxar a orelha é bom um jantarzinho. Se o pastor te chamar para um restaurante, é uma conversinha que precisava ser feita. Aí Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? Eu falo, te amo, que vocês sabem, as 3 perguntas. No final, quando Jesus fala, que bom que você me ama, né? 3 vezes você respondeu que me ama. Mas eu vou contar uma coisa para você. Você lembra que você... Eu estou parafraseando, tá? Na Bíblia não está exatamente assim. É como se Jesus tivesse dito assim, ó. Você lembra que você prometeu que morreria por mim? Só que você não conseguiu nem o primeiro teste, você me negou 3 vezes. Mas vai chegar um dia no futuro que vão te levar para um lugar que você não quer ir. Em outras palavras, você vai ser martirizado. Aí Pedro fala assim, ai. Imagina você viver a sua vida toda sabendo que vai terminar como mártir. Aí quando Jesus fala isso para Pedro, Pedro fica assim pensando, e chega João, quando está chegando João, aí Jesus fala assim, e aquele? Como é que vai ser o futuro do... Sim, Pedro fala, em relação a João, Pedro fala para Jesus, e aquele? Como é que vai ser o futuro dele? O que Jesus responde para Pedro? Que te importa? O que você tem a ver com o que eu tenho para o João? Quanto a ti, segue-me. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente fica muito preso com o que Deus está fazendo na vida, na história dos outros. É tipo o irmão mais velho do filho pródigo, irmão mais velho do filho pródigo que chega lá e está tendo uma festa. Que festa é essa? Seu pai fez para o seu irmão que chegou. Aí ele fica chateado. Não concordo com essa festa. Não vou entrar, não concordo. Por quê que você não concorda? Porque eu estou aqui fazendo as coisas bem, meu pai nunca matou um animal para mim, por que vai matar para meu irmão? Aí o pai dele sabe que ele não entrou para a festa, o que o pai dele faz? Chama ele para conversar. Então, filho, o que você foi? Ele falou assim, pai, olha, tantos anos que eu te sirvo, sem nunca falhar, o senhor nunca me deu nem um cabrito, e agora o senhor dá o boi cevado para o meu mano. Aí o pai fala assim, mas você não entendeu a paternidade. Você não entendeu a paternidade. Porque tudo dessa casa te pertence. Você poderia ter pegado o cabrito, até 10 se você quisesse. Você não pegou porque não tem revelação da paternidade. Então tem muita gente que está criticando o que Deus está fazendo na vida dos outros. Não é porque Deus é injusto. O pai não é injusto. É porque você não tem revelação de paternidade do que é seu direito no mundo espiritual.
Então, antes de criticar o que Deus está fazendo na vida dos outros, se importa com o que Deus está fazendo na sua vida ou por que não está fazendo na sua vida. Qual a revelação que te falta? Sabem? E para terminar aqui, uma vez eu estava pensando o seguinte. Eu estava em Portugal e a nossa igreja ainda tinha poucos membros. E nós trabalhando muito com poucos membros. E eu chegava no Brasil e via meus amigos que fizeram seminário comigo, ou cresceram na juventude comigo. E eu via eles com o ministério com menos tempo do que eu, com menos luta do que eu, igrejas grandes. E eu ficava pensando, como que é isso? Aí eu fui conhecer pessoas que estavam pregando o evangelho no Médio Oriente, em países islâmicos, que tinham menos frutos do que eu. E agora eu vou fazer uma pergunta, eu fiquei pensando assim, Deus, como que o Senhor vê isto? E agora eu faço a pergunta para vocês. Pensa comigo, um pastor, Fernando e Kátia têm 10 anos aqui de ministério. Um pastor com 10 anos de ministério na América Latina, já está a pastorear uma igreja de 5 mil membros. 5 mil. Um pastor com 10 anos de ministério, em Torres Vedras, está a pastorear uma igreja de 300 membros. Mas nós conhecemos um pastor que está no país islâmico, também com 10 anos, está com 15 membros. Qual que está fazendo a melhor obra de Deus? Qual terá mais recompensa? Isso é comparação humana. Deus não trabalha com esse tipo de comparação. Deus trabalha com fidelidade. Se a pessoa que está no país islâmico com 15 está sendo obediente à palavra de Deus, ele vai ter o mesmo galardão do que está com 5 mil membros na América Latina e o mesmo da Europa com 300 membros. E você, o que você está fazendo? Se você estiver em obediência a Deus, Deus não quantifica, não é por quantidade de pessoas que você cuida. É a sua obediência, a sua fidelidade no propósito que Deus te entregou.